livro de Números, capítulo de número 9. Números, capítulo 9, versículo 15 a seguir. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Glória a Deus pelo privilégio. É um privilégio estar na casa de Deus, irmãos. Valorize essa oportunidade de estar na casa de Deus. Quantos queriam estar no lugar que você está? E no momento que podia, não fizeram. E hoje querem e não podem. Mas Deus nos deu esta oportunidade, esse privilégio. Graças a Deus. Números, número 9, capítulo 9, versículo 15 a seguir. Diz assim a palavra de Deus. O título é A Nuvem Guiando a Marcha dos Israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se levantava sobre a tenda, os filhos de Israel após ela partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, eles montavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor se alojavam, e segundo o dito do Senhor partiam. Porém era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Levantando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo parava 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E levantando-se ela, então partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. A nuvem do Senhor está sobre nós. Vamos orar. Senhor, estamos no teu altar, Pai. Oh, aleluia. Eu sei que a tua presença está sobre nós. Aleluia. Que o Senhor nos conduza pela tua palavra, Pai. Que o Senhor nos oriente, nos direcione, nos abençoe, Pai. Abençoa as nossas vidas neste lugar, Senhor. O Senhor conhece o íntimo de cada coração. O Senhor conhece como está a nossa alma nesta noite. O Senhor conhece como está o coração de cada um de nós aqui presentes. Portanto, envia a tua palavra, Senhor. Envia, Senhor amado, a presença gloriosa do teu Espírito, trazendo consolo, trazendo bálsamo, trazendo refrigério,
trazendo direção espiritual, trazendo o renovo do alto, trazendo a glória sobre esta casa, Senhor. Vem com a tua glória sobre nós, Pai, e nos conduza para o centro da tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto que nós vamos meditar nesta noite, ele nos fala a respeito da soberania de Deus conduzindo o seu povo. A nuvem da glória de Deus que dirigiu o seu povo pelo deserto. A nuvem que esteve sobre o povo de Deus, ela se posicionou desde a saída do seu povo de quando estavam no Egito. Quando eles estão diante do mar e o exército de Faraó começa a persegui-los, a Bíblia diz que a presença do Senhor em forma da nuvem que os direcionava em meio ao deserto, ela se posiciona, ela sai da frente do povo e ela se posiciona atrás do povo. E aquela nuvem que era o resplendor da glória de Deus e a manifestação de Deus, a representatividade de Deus no meio do seu povo, ela faz com que para o exército de Faraó, para os seus soldados, ela faz com que uma grande escuridão, ela faz com que eles não enxergassem nada. Isso está escrito, se você quiser acompanhar comigo, o livro do Êxodo, capítulo 13. Êxodo 14. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre os dois exércitos, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E aquela nuvem era escuridão, trevas para os inimigos do povo de Deus. Mas essa mesma nuvem para estes, o povo de Deus, ela esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não se chegou um exército ao outro. Então Deus estava conduzindo o seu povo. O Senhor não quis conduzir o povo por um caminho mais fácil, mas o Senhor começou a direcionar o povo dele para o caminho que ele queria levar. Os caminhos que Deus quer nos levar, às vezes nós não entendemos, às vezes nós não conhecemos, mas se o Senhor está nos guiando, nós podemos confiar, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Essa nuvem conduziu todo o exército de Israel.
conduziu pelo mar, conduziu pelos acampamentos, e durante todo o tempo em que eles estiveram em meio ao deserto, nunca, nem um dia sequer, diga comigo, nem um dia, esta nuvem se apartou deles. De dia ela protegia do calor, ela protegia do sol. De noite era uma coluna de fogo que os alumiava, que clareava a escuridão e que os aquecia. Mas ela estava sempre lá. O povo estava a murmurar, o povo estava insatisfeito, mas Deus nunca mudou, porque Ele não muda. O povo foi infiel, mas Deus permanece fiel. O povo se rebelou, o povo se injuriou, o povo foi um povo teimoso, mas o favor de Deus nunca se apartou deles, não por conta deles, mas por causa do nome dEle, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O Senhor conduz o seu povo, e no capítulo 19 de Êxodo, a gente vê que aquela nuvem que os conduzia, ela se detém no Monte Sinai. E através de Moisés, Moisés era aquele que falava diretamente com Deus. Moisés era aquele que recebia as instruções de Deus e transmitia de Deus para o povo, as instruções, a palavra, as ordenanças, as leis. E observe que no capítulo 19 e o versículo 6, o Senhor chama o povo. Aquele povo era um povo particular, aquele povo não era qualquer um, era uma nação que Deus estava levantando. E no versículo 6, Deus manda dizer àquele povo que ele seria um reino sacerdotal. Hoje nós sabemos que foi levantada a tribo sacerdotal, a tribo de Levi, em que representava o sacerdócio, mas o propósito de Deus era levantar a nação sacerdotal. Na velha aliança, Deus queria que todos eles, não apenas Moisés, mas Deus queria se revelar a todos eles. Todos eles estavam caminhando pelo deserto, todos eles estavam sendo guiados pela nuvem. Mas o Senhor não queria que eles apenas andassem sendo guiados. O Senhor queria ter intimidade com eles. O Senhor queria se revelar a eles. Mas para se revelar ao seu povo, eles não poderiam ficar nas planícies. Eles tinham que elevar o nível. Para a gente conhecer mais de Deus, a gente tem que elevar o nosso nível espiritual. Não dá para a gente simplesmente se deixar ser levado pela multidão, ser conduzido pela multidão. A gente precisa querer ouvir a voz de Deus de pertinho. Era isso que Deus falara para eles. Olha, se santifiquem, se separem, lavem as suas vestes. E o Senhor falou assim: ó, eu estou aqui no cume do monte, eu estou aqui no monte com Moisés, mas eu quero que todos vocês me conheçam face a face. Eu quero que todos vocês saiam do raso, saiam da planície. E a ordem era: se separem,
Porque para nós nos aproximarmos de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Não dá para eu querer elevar o meu nível espiritual continuando sendo quem eu sou. Não dá para a gente querer ter um relacionamento mais próximo de Deus continuando fazendo o que eu faço, continuando vivendo do jeito que eu vivo, continuando fazendo as coisas que eu faço. O Senhor nos chama para um particular, e para nós experimentarmos aquilo que Ele tem para revelar a nós, não podemos estar de qualquer maneira. É isso que Deus propõe. Diga comigo: Deus é santo. Irmãos, Deus não mudou. A gente às vezes acostuma a ser crente, acostuma a ser religioso, a gente acostuma a ir na igreja. E você já percebeu quantas pessoas entram e saem, às vezes não falta um culto, mas não conseguem ter uma vida transformada? Você já percebeu que tem pessoas que têm carteirinha há tantos anos, assinada pelo pastor Correia talvez, mas a sua vida, ela é sempre no raso. Talvez essa seja uma palavra de confronto para a tua vida, porque o Senhor não quer que nós estejamos no raso, na mesmice do evangelho, na mesmice da religião, na mesmice dos nossos conceitos. Não, o Senhor quer se revelar a mim e a você. O Senhor quer se revelar mais e mais a mim e a você. Mas para isso, o que eu preciso fazer, irmão Ricardo? Você precisa começar a mudar. Você precisa começar a deixar a chama acender novamente no seu coração. Você precisa começar a definir prioridade na tua vida. Você precisa começar a se lembrar de quando Deus te chamou algum tempo atrás. Você precisa começar a voltar o fervor espiritual. E o fervor espiritual não está relacionado a apenas estar aqui. O fervor espiritual é, na verdade, no teu íntimo, o que você é, o quem você é com Deus. Como é a tua vida com Deus. Como é o teu proceder com Deus, como é o teu comportamento, as tuas atitudes com Deus. Ser crente aqui é o lugar mais fácil de ser crente. Ser crente, o lugar mais fácil de ser crente, fervoroso, é na igreja. E tem gente que está acostumado a ir na igreja, mas não se acostumou a ser igreja. Jesus não te chamou para ir à igreja, o Senhor te chamou para ser igreja. Onde é que eu vou ser igreja? Quando você sair daquela porta. É lá que você vai mostrar para o mundo que você não é como o mundo. É lá que você vai mostrar para aqueles que ainda não conhecem a Deus, quem é verdadeiramente Deus, através da tua vida, através das tuas palavras, através do teu comportamento, através das tuas atitudes. Porque se eu ando com Deus, eu não me misturo com o mundo. Se eu ando com Deus, eu sou separado do pecado. Pode todo mundo estar fazendo, praticando, falando e acontecendo, mas você é servo de Deus. Deus não te chamou para viver distante, pelas beiradas. Deus te chamou para perto dele nessa noite. Deus quer chacoalhar você, porque Ele quer acender a chama no teu coração uma vez mais. Oh, aleluia, aleluia. Diga para o teu irmão: o Senhor que te quer por perto. Não é do teu jeito, hein? Não é do teu jeito, não é da tua forma, não é do jeito que você pensa.
Crente que quer servir a Deus tem que estar disposto a obedecer. Porque tem gente que quer ser crente, mas quer fazer do jeito dele, na hora dele, da maneira que ele pensa que é. Não, o nosso Deus não é Deus de brincadeira. O nosso Deus não é Deus de desordem. O nosso Deus não é Deus que fere e quebra princípios. O nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é fogo consumidor, Ele é amor, Ele é perdão, Ele é graça, mas Ele é justiça. Aleluia! E Ele vem buscar um povo zeloso. Ele vem buscar um povo santo. De qualquer maneira nós podemos pregar, de qualquer maneira nós podemos cantar, de qualquer maneira nós podemos colocar o terno, a gravata, a roupa, de qualquer maneira nós podemos viver, mas o Deus que nos conhece, Ele sabe que de qualquer maneira nós não vamos poder entrar no céu. Aleluia, aleluia. Então o Senhor chama o seu povo, porque Ele queria constituir ali uma nação, um reino sacerdotal, para Ele se revelar a eles, a todo o povo. Deus chama todo o povo, mas o povo não quis se encontrar com Deus. O povo preferiu viver do jeito deles. O povo preferiu continuar da mesma maneira. Eu pergunto, você quer continuar da mesma maneira? E Jesus voltar e você ficar? Você quer continuar do mesmo jeito, sem dar ouvidos à voz de Deus, e não experimentar aquilo que Deus quer entregar e se manifestar a você? Eles não quiseram. Eles temeram, porque aquela nuvem que estava guiando-os, ela para sobre o monte, aonde Moisés sobe. E eles, quando veem a glória de Deus manifesta ali, a Bíblia diz que eles temeram. Porque no cume do monte, aonde a presença de Deus se manifestava, havia trovões, havia relâmpagos, havia raios, havia o poder de Deus. Quem não entende as coisas espirituais tem medo daquilo que Deus é. Tem gente que serve a Deus por medo. Irmão, sirva a Deus pelo que Ele é. Eles estavam tão acostumados a viver na carnalidade, e a prova disso é que eles não aceitam subir. Ele diz: Moisés, continua você falando com esse Deus aí, sobe lá, ora você, cultua você, rogai por nós pecadores, deixa nós aqui. Tem gente que vive assim. Você vai na igreja, põe meu nome na oração. Você vai na campanha, ó, não esquece, pedir oração por isso, tá bom? Vocês oram por mim, ele mesmo não ora. Tem gente que fala assim, ó, pode deixar que eu ore, não ora também. Irmão, do céu não vai de carona. No céu não vai de carona. No céu não leva bagagem. Moisés, continua você falando com Deus. Mas Deus queria se mostrar a eles. Mas ora vocês, cultua vocês. Às vezes a gente quer viver das experiências dos outros em nossa volta. Às vezes a gente quer viver
daquilo que Deus tem derramado apenas na vida de outro. Irmãos, você tem acesso ao trono da graça. Irmãos, você pode dobrar o seu joelho e clamar por Deus. Irmãos, o mesmo Deus que se manifesta na vida de um, Ele se manifesta na tua vida. O mesmo Deus se manifesta na vida da outra, Ele se manifesta na tua vida. O mesmo Deus está de braços abertos para nos receber. O mesmo Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo Deus nos recebe quando de coração quebrantado nós nos aproximamos dEle. O mesmo Deus que dá a palavra, dá dom para um, Ele também quer conceder a você. O mesmo Deus, eu digo, que operou no passado na tua vida, Ele não mudou, Ele continua agindo da mesma maneira. Deus queria intimidade com o seu povo. O monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Está escrito no 19, versículo 18. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Irmão, era um culto pentecostal. Era um culto cheio da glória de Deus. E quem é carnal não suporta um culto pentecostal. Ele acha que a irmã da glória é muito alto, ele acha que o som está incomodando, ele acha que o louvor não precisa daquilo. Se alguém dá um pulo, ele diz: para que essa bobeira? Ele não entende como é que é no céu. Aquele povo, quando ele viu tudo aquilo, o monte tremia, porque era a glória de Deus que estava descendo naquele lugar. Raios, relâmpagos, trovões, fogo do céu descia. E tinha gente que estava indiferente. Ah, meu Deus, como é que alguém consegue ficar indiferente diante da glória de Deus? Ah, meu Deus, como é que alguém consegue ficar indiferente diante da presença de Deus? Quando a presença de Deus vem, ela mexe com as estruturas. Quando a presença de Deus vem, ela abala as estruturas. Quando a presença de Deus vem, ela abala as fortalezas, ela destrói as fortalezas. Quando a presença de Deus vem, ela impacta o homem, ela muda o homem, ela transforma o homem. A glória dele faz com que a face de Moisés resplandecesse por conta da glória. Arabachore macandalabaia. Lamaya Surya Biacancho de Mara. Lamaya Shirimia Canto Labarai. Mas no versículo 18 do capítulo 20, era para o povo estar lá, irmãos. Mas está escrito: todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, o barulho da trombeta, o monte fumegando. E o povo, vendo isso, ficou de longe. Vendo isso, o povo retirou-se e ficou de longe. E disseram, versículo 19: Moisés, fala tu conosco, e a gente vai ouvir. E não fale Deus conosco, para que a gente não morra. O que faz o homem ver a glória de Deus e achar que vai morrer é a santidade de Deus. O pecado
quando nós reconhecemos o nosso pecado, lembra-se de Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, o seu séquito enche o templo. Aleluia. Os seres celestiais clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor. Mas quando ele reconhece a santidade de Deus, o Senhor manda que um daqueles seres, um dos querubins, um dos serafins, vai lá, toca os lábios, tira a iniquidade, tira a culpa, tira o pecado, purifica os lábios, purifica os seus lábios, purifica os seus lábios, tira a iniquidade, porque para dar glória a um Deus santo tem que andar em santidade. Para entregar a adoração verdadeira a esse Deus, tem que reconhecer: Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou pecador, mas eu não saio dos teus pés, Senhor. Eu sou pecador, o povo que eu habito é todo mundo pecador igual eu, mas eu clamo pelo teu perdão, pela tua misericórdia, eu clamo pelo teu sangue. Eu reconheço que sem o teu perdão eu não posso nem estar aqui, Senhor. Então eles disseram: fale você, Moisés. E aí nós sabemos o que aconteceu. O povo rejeitou a Deus, mas Deus permaneceu fiel. O povo falou: nós não queremos o Senhor não, Deus. Fala aí com esse Moisés aí que tá bom. E aí eles começaram a se entregar, fizeram o bezerro de ouro. Arão atendeu a voz do povo, e Moisés desce, e ele começa a ouvir aquele barulho no meio do arraial, o barulho do pecado que chegava diante de Deus. Mas diga comigo: Deus não mudou, Deus continua sendo fiel. Deus está falando com a igreja nessa noite que Ele continua fiel. A gente às vezes rejeita, despreza, ignora, é indiferente, mas o seu amor é leal, o seu amor é imutável. Irmãos, a cada dia que aqui chegamos, a cada dia que estamos aqui na presença dEle, este lugar é um lugar onde a presença dEle emana. Este lugar é onde a presença dEle irradia, onde a presença dEle nos envolve, é onde a presença dEle nos abraça. Cada vez que aqui chegamos, Ele está nos dando uma oportunidade de nos aproximarmos, de nos achegarmos novamente a Ele.
Ele está te dando uma oportunidade de se achegar novamente à presença dEle, porque Ele não quer que você saia debaixo da nuvem. Diga para o teu irmão: não saia debaixo da nuvem. O Senhor continuou conduzindo o seu povo, porque eles estavam no deserto. Mas no deserto, eles estavam sendo plenamente cuidados por Deus. Eles andavam embaixo da nuvem. E debaixo da nuvem, irmãos, tinha provisão. Debaixo da nuvem tinha proteção. Debaixo da nuvem tinha cuidado de Deus. Debaixo da nuvem tinha direção. Às vezes as pessoas ficam se debatendo daqui para lá, de lá para cá, tentando encontrar uma saída, tentando encontrar um escape. Eu quero dizer, fica debaixo da nuvem. Diga aí para esse irmão: fica debaixo da nuvem. Não saia fora da nuvem. Os que se prostituíram, os idólatras, foram mortos. O Senhor prometeu que eles não entrariam na terra prometida, mas Ele não retirou o seu favor sobre eles. Lá em 1 Coríntios 10, o Senhor vai dizer, a palavra diz, através de Paulo: ó, não quero que vocês ignorem que os vossos pais, eles passaram debaixo da nuvem, passaram no mar, foram batizados na nuvem do mar, mas o Senhor não se agradou deles. Queridos, o Senhor não quer que nós apenas andemos debaixo da nuvem. O Senhor quer que nós nos submetamos à sua vontade soberana. Andar debaixo da nuvem era o reconhecimento de que eu posso estar perdido, mas o meu Deus está sempre no controle. Andar debaixo da nuvem é o reconhecimento de que eu não preciso me apressar, mas também eu não posso me retardar. Porque no texto que lemos de Números, capítulo 9, o livro de Números vai narrar a trajetória do povo no deserto. Tantos milagres, tantas provisões que eles experimentaram debaixo da nuvem. Não saia debaixo da nuvem. Não queira andar pelo seu próprio caminho. Ali diz assim: pela palavra de Deus eles paravam, pela palavra de Deus eles avançavam, pela palavra de Deus eles ficavam um dia, pela palavra de Deus eles ficavam uma noite. Você pensa que é fácil obedecer a Deus? E Deus falava com eles através de Moisés, através da tratativa de Deus com Moisés e Moisés com o povo. E é incrível você perceber que durante 40 anos o Senhor fez isso com eles, e o Senhor não estava preocupado com o tempo que iria chegar. O tempo é coisa nossa. O nosso Deus é atemporal. Fatalmente tinha alguns que não concordavam com alguma coisa, mas é muito melhor
é muito mais seguro estar debaixo da nuvem do que se perder no meio do deserto. Tem muitos que estão perdidos dentro da igreja até mesmo. Muitos estão perdidos no nosso meio. Até vêm aos cultos, até participam das liturgias, mas estão perdidos. Por quê? Porque querem andar no seu tempo, no seu jeito, da sua maneira, na sua hora. E ali diz, Deus mandava para. Deus mandava continua. Deus mandava é um mês, é um dia. Começa a montar o acampamento, de repente a nuvem começa a se mover. Irmãos, quem estava no deserto não tinha outra preocupação senão olhar para a nuvem. O Senhor te chama porque Ele quer que você olhe só para Ele. Não é para você ficar dando ouvido às coisas que o mundo quer incultar na tua mente. Não é para você ficar dando ouvido ao que o inimigo vai lançando no teu coração. Obedeça a direção que Deus já te estabeleceu. Obedeça a direção que Ele já determinou. Se é para ficar, então fique aonde o Senhor já determinou. Se a nuvem de glória está aqui, eu declaro, a nuvem da presença de Deus, ela está sobre este lugar. E se ela está aqui, você pode estar vivendo num deserto, mas não vai faltar provisão, não vai faltar o cuidado, não vai faltar proteção, não vai faltar água, não vai faltar milagre. Aperte a mão do seu irmão, diga para ele, fica debaixo da nuvem. Eu quero que você comece a se colocar em pé. Às vezes queremos estar debaixo da nuvem, mas não queremos obedecer a direção que ela nos dá. E é muito bom quando você pensa assim, e as coisas caminham do jeito que você pensa. Mas e quando for diferente? Você está disposto a continuar obedecendo? E quando não for da maneira que você projetou, mas você olhar para a nuvem, ela se mover para o lado contrário daquele que você está pensando. Você sabia que Deus também fala não? Ele falou para Isaac, não vai para o Egito, fica aqui que eu vou te abençoar aqui. O nosso Deus, Ele é um Deus que cuida. Diga para essa pessoa do teu lado, o meu Deus é um Deus que cuida. Mas Ele cuida se você estiver disposto a obedecer. O Senhor está tratando com pessoas nesta noite. Para de ficar andando segundo o que você acha. Para de ficar querendo andar segundo o que você pensa. Você quer a proteção da nuvem, mas não quer se submeter a ela. Eu quero a bênção, eu quero sim a provisão, a porta aberta, a cura, o emprego, eu quero tudo. Mas aí Deus dá uma direção e você diz, isso não, Senhor. Será? Vou pedir confirmação. Deus falou que Noé constrói uma arca. Já tinha chovido? Ele pegou seus filhos, sua esposa, vamos construir a arca. Alguém questionou? Trabalhou mais de 100 anos num projeto sem pedir uma confirmação, mas debaixo de uma obediência. Hoje, para se construir um navio é feito cálculo de largura, de profundidade, de peso. A arca foi dada por Deus, o projeto, navegou e não afundou. Por quê? Porque é Deus que deu o projeto. Quando Deus dá o projeto, Ele se responsabiliza. A arca não tinha leme, porque quem dirigia era Deus. A parte de Noé era construir. A parte de Deus era dar o projeto. A parte de Noé era obedecer. Entra tu e a tua família na arca. Pronto, a porta fechou.
Está lá dentro. E agora, Senhor? Agora espera que vai acontecer. Diga para o teu irmão, não se preocupe, o que Deus falou vai acontecer. Isso é profético. Eu estou aqui como um profeta de Deus para a vida de alguém. Você não precisa se preocupar, mas para onde vai? Qual vai ser o caminho? A arca não tem leme, mas quem guia a arca é Deus. É como o vento. Nós falamos aqui outro dia, irmão, falou aqui, né? O vento tem direção. A gente pensa que ele não tem uma direção, mas Deus está dirigindo o vento. Ele diz assim: assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Olha para a arca, aonde vai dar? O que vai acontecer? Será que vai flutuar? Será que vai navegar? Será que vai dar certo? Irmão, só entra na arca. Deixa Deus conduzir. Pegue na mão dessa pessoa que está do teu lado. Eu quero orar agora. Deixa Deus conduzir a tua embarcação. Só não saia debaixo da nuvem. Só não saia debaixo da direção. Você não precisa se preocupar, é para lá ou para cá, não. Deus está conduzindo. E se Ele está conduzindo, Ele tem o caminho certo. Senhor, aqui está o teu povo, a tua igreja. A tua palavra que foi pregada, Pai. E eu sei que vidas chegaram aqui precisando desta palavra. Eu te peço, Jesus, coloca a paz nesse coração. Eu te peço, Jesus, coloca a paz nesta alma. Traga quietude neste coração, porque o Senhor está conduzindo essa igreja. Nós não estamos andando a ermo, nós não estamos andando como perdidos. Nós podemos até ser peregrinos, mas não somos andarilhos. Nós temos um destino. Nós temos um destino. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos para onde vamos chegar. Portanto, que a tua presença nos abrace nesta hora. Que a tua presença nos envolva nesta hora.